Continuação do estudo do livro do Apocalipse, iniciando o capítulo 1. Vamos estudar. Apocalipse 1 tem as seguintes divisões. Se você quiser fazer uma marquinha na sua Bíblia aí, faça. Apocalipse 1, versos 1 a 3. Depois, versos 4 a 6, é a segunda parte. Isso está tudo no seu livro, tá? 4 a 6. Depois, o versículo 7 forma a terceira seção deste capítulo. O versículo 8 faz a quarta seção. Os versículos 9 a 11, a quinta seção. De 12 a 16, a sexta seção. E do 17 ao 20, a sétima seção. Primeira sessão das 7 que compõem 7, hein, irmãos? 7 sessões. O capítulo 1 do Apocalipse, versículos 1 a 3. Passo a ler. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Graças a Deus. Quando nós estudamos na introdução a esse texto na aula passada, nós demos destaque a esta palavra aqui, transliterada para o português, das letras gregas para as letras latinas, estimanem. Ele os sinalizou, que no nosso texto não consta como sinalizou, e sim como notificou. Nós temos que ter então a ideia de que o que está sendo apresentado para João são sinais, é uma mensagem codificada, mas codificada a partir daquilo que ele pôde ver, visões, portanto, de sinais, de coisas que na verdade não estavam acontecendo lá com João, mas que ele, por meio de visões, enxergou um aspecto da transcendência da revelação do Senhor para João. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos sobre isso a partir desse texto. O texto que acabamos de ler está aqui. Vemos primeiro então que o texto aponta para o título adotado para o livro, Revelação de Jesus Cristo. Então, embora nós tenhamos adotado o nome de Apocalipse de João, o nome do livro é Apocalipse de Jesus Cristo. É Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, Revelação. Então, o livro se chama Revelação de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito comum nos livros antigos, nos quais as primeiras palavras davam nome ao livro. Tá bem? Isso acontece em vários livros no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Gênesis também é chamado de cabeça, ou de Bereshit. Tá bom? Bereshit é a primeira palavra do livro do Gênesis, tá? Que aponta para o início, começo, cabeça. Tá bem? Revelação de Jesus Cristo. Por que é chamado então de Apocalipse de João e não Apocalipse de Jesus Cristo? Porque houve muitos autores escrevendo apocalipses, escrevendo livros aos quais deram o nome de revelação, e livros que não tinham substância, nem original quanto à autoria, nem no seu contexto imediato,
nem quanto ao seu contexto integrativo com todas as Escrituras. Houve uma oportunidade que estudei com a igreja, isso lá em janeiro do ano passado, que todas as Escrituras têm que estar de acordo com o Pentateuco. O Pentateuco é o primeiro grupo de livros das Escrituras Sagradas. Os primeiros 5 livros, os livros de Moisés, a Torá, a lei, os 5 livros de Moisés, Pentateuco, tá bem? 5 livros, são a base de toda a confissão judaico-cristã. Nós, como cristãos, não abrimos mão daquilo que é chamado como Antigo Testamento, porque todo aquele livro compõe a revelação de Deus ao seu povo. O Antigo Testamento é preciosíssimo, é tão Bíblia quanto o Novo Testamento. E, na verdade, pelo que eu estou dizendo para você, é a base que autoriza todos os demais escritos. Se algum texto que temos nas Escrituras discorda do Pentateuco, há problema aí. Bem, o livro se chama Revelação de Jesus Cristo. Essa imagem eu já passei para vocês anteriormente e mostra esta progressão no caminho da mensagem, não é? E nós vamos ver que há 6 elos nessa mensagem. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. A origem da mensagem é o Deus eterno. Aí alguém pergunta assim, espero que você esteja me acompanhando e que eu não os confunda. Alguém pergunta assim, mas Jesus Cristo não é Deus? Então lembre-se sempre, Jesus Cristo é a natureza humana da pessoa divina do Filho. A pessoa divina do Filho assumiu uma segunda natureza, lá antes da criação. O ser eterno, divino, imaterial, ilimitado, o Deus Todo-Poderoso e Eterno, não tem a limitação do corpo humano. Assumiu a natureza humana. Então temos aquele estudo que já fizemos em João 1, da natureza humana na sua apresentação prototípica, de quem nós somos imagem e semelhança, e sua apresentação histórica, como Filho de Maria, nosso Redentor, o Senhor Jesus. É a mesma natureza manifesta ao longo da história da criação. Jesus Cristo, humilhado na encarnação histórica, Jesus Cristo morto, humilhado, sepultado, humilhado, Jesus Cristo ressurreto dos mortos, glorificado, assunto aos céus. E na sua glória é o comunicador, é o revelador da mensagem que o Deus eterno, o Deus ilimitado, sem começo e sem fim, apresenta para a igreja. Então temos Jesus como o segundo elo nessa corrente de comunicação. Jesus Cristo é homem. Não é isso que diz Paulo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5 da sua primeira epístola? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Homem. Logo, se homem, na sua essência como tal, é humano. Mas nós aprendemos a partir das Escrituras que este homem é uma das naturezas desta pessoa divina, o Filho na Trindade. Então, por exemplo, recordando com vocês o evento do batismo do Senhor Jesus, lá registrado deixe-me ver aqui, Mateus, final do capítulo 3, se não me falha a memória, Lucas também nessa altura. Então temos o registro do batismo do Senhor Jesus, natureza humana de Deus o Filho, e então vem
o Espírito, vai dizer Lucas, de maneira corpórea como pomba sobre Jesus, e uma voz é dita, uma voz é manifesta naquele ambiente, pela voz do Pai é dito assim: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A expressão da Trindade ali, na natureza humana do Filho, a voz do Pai e a presença corporificada do Espírito como pomba. Nós vemos essa expressão ao longo de vários documentos do Novo Testamento e vou enfatizar apenas isso, presente também no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que o Senhor Jesus manda que nós batizemos aqueles que crerem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, não é corpórea, mas na pessoa do Filho assumiu a natureza humana. Então Jesus Cristo é Deus encarnado. Ok? Deus encarnado. Assim como Jesus orava a Deus, o Deus eterno, na sua Trindade, revelou a Jesus Cristo, natureza humana do Filho. Então nós temos aqui uma expressão do nosso mediador, recebendo da Trindade, na sua natureza humana, comunicando à humanidade. Trindade inexplicável e dupla natureza do Filho inexplicável. Totalmente Deus, totalmente homem, é a dupla natureza do Filho, o Senhor Jesus. Muitas vezes no texto bíblico, nós vamos ter a referência a Jesus, natureza humana da pessoa divina do Filho, vamos ter a referência a Jesus como Deus. Por que, ora essa? Ele continua sendo partícipe da pessoa, vou repetir, partícipe da pessoa divina do Filho. Natureza divina, natureza humana, da mesma pessoa divina. Muitas vezes o tratamento vai ser feito para Jesus como pessoa eterna. Por quê? Porque ele é natureza humana da pessoa divina do Filho. Quando você fizer a leitura, você precisa discernir esses aspectos. Está falando com Jesus, está falando de Jesus, está considerando a natureza divina da pessoa que é divina e humana do Filho. Então haverá momento em que será dito que Jesus não tem começo nem tem fim. Ué, por que seria dito isso de Jesus? Porque está levando em consideração a pessoa do Filho, a pessoa na sua natureza divina, mesmo falando sobre a pessoa na natureza humana. Seguindo então aqui nessa sequência, você vê pelo texto que Jesus comunicou a mensagem por meio do anjo. Veja lá, o versículo 1 ainda. Enviando por intermédio do seu anjo. Então, o anjo é o mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro em grego. Mensageiro da parte de Jesus para, por meio de sinais, aqui na nossa tradução notificou, para sinalizar ao seu servo João. Então, João é o quarto elo desta linha de comunicação. E já vimos isso aqui também. O João vai, então, atestar a palavra de Deus, versículo 2, e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo o que viu. De que maneira? Para que fosse lida, versículo 3, de maneira escrita. E é por isso que nós temos um texto aqui para nós podermos ler. João escreveu o texto, e nós vamos ver referência a isso
mas no futuro, quando ele receber ordem para escrever. Tá bom? Escrever. Verso 19 do capítulo 1. Continuando ainda, escreveu, algumas pessoas lerão, ou leriam naquele momento histórico, hoje nós lemos também, e outras, seja por não saberem ler, seja por não terem a facilidade que nós temos hoje de cada um ter o seu livro em suas mãos, lá eles tinham um livro para toda aquela comunidade que se reunia, então, ou por serem analfabetos ou por não terem o documento em mão, ouviam a leitura que era feita. Então, João é o quarto ponto, escreveu. Alguém leria e alguém ouviria. 6 passos na comunicação. Alguns vão dizer que a escrita é o quinto passo. Quem lê faz o sexto e quem ouve faz o sétimo. E nesse sentido, então, teríamos mais uma vez 7 aspectos na comunicação das Escrituras. 7, indicando a sua perfeição, o seu sentido absoluto. Vamos aos versículos 4 a 6 agora. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bom, vamos olhar ponto a ponto. O autor humano, então, revelação de Jesus Cristo. E agora ele passou para João, João escreveu. João às 7 igrejas. João está escrevendo a carta, então. João às 7 igrejas, autor humano e seus destinatários, às 7 igrejas. Se são 7 igrejas, então são todas as igrejas, é a igreja toda, tá bem? São 7, é a totalidade do povo de Deus, de quando? De todos os tempos, mas que vai ser referida particularmente nessa localização geográfica da Ásia. Tudo bem? Seguindo, olha aí essa figura, vê se você consegue enxergar essa figura aí. Esta é a margem oeste da atual Turquia. E o que você está vendo aí é a região onde, presta atenção, onde está a cidade de Éfeso e onde se localizavam outras 6 cidades, totalizando 7, destinatárias das cartas que estão sendo escritas agora pelo João. Destinatários imediatos do Apocalipse, que sendo 7 trazem a ideia de ser para todos nós, de todos os tempos na igreja. E olha aqui o local onde estava João, na ilha de Patmos, escrevendo às 7 igrejas. Ele começa então dizendo graça e paz. Essa é uma maneira de se dirigir aos cristãos, porque há aí uma sequência da bênção de Deus sobre as pessoas, sobre a sua igreja. Graça e paz tem a sequência do favor imerecido, graça, e da paz resultante naqueles corações que receberam o favor imerecido. Agraciados por Deus em Cristo, temos paz. Paz em meio à grande tribulação. O Apocalipse é um livro de consolo para pessoas atribuladas na sua história, no seu contexto imediato. Lembra disso? Então João começa escrevendo: Ei, meus irmãos, irmãos que estão debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus, paz seja sobre vocês. Não tribulação, paz. Sejam consolados pelo nosso Senhor Jesus. Ele segue, queridos,
e faz referência à Trindade. Referência à Trindade. Veja lá a Trindade mencionada. Graça e paz a vós outros, versículo 4, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Essa é uma menção à pessoa divina do Pai. Ok? É uma característica da Trindade? Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são assim caracterizados. Ele é o Deus eterno, é Yahvé. Ele era, é e há de vir. Mas aqui está sendo considerado e apresentado para o Pai. Por quê? Porque outras características serão apresentadas para o Espírito e para o Filho. Tá bem? Então, o que é, o que era e o que há de vir neste verso refere-se ao Pai. O que mais diz? Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Isso veremos melhor quando estudarmos o capítulo 4. Mas por ora já está sendo dito dos 7 Espíritos. O que quer dizer 7 mesmo? Completo, absoluto, ok? Todo abrangente. Então ele está dizendo aqui do Espírito completo de Deus, do Espírito soberano, eterno, todo-poderoso. Ué, mas essa não é uma característica também do Pai? É, mas ele está atribuindo isso aqui ao Espírito, para diferenciar as pessoas da Trindade. Um só Deus, tripessoal. Então, 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, no símbolo que está sendo comunicado a João para ser trazido a nós. Continuo, ele vai dizer também no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Então, a mensagem é da parte do Pai, da parte do Filho, da parte do Espírito Santo. A graça e a paz é da parte do Pai, seguindo a sequência do texto, da parte do Espírito e da parte de Jesus Cristo. E vai falar de Jesus Cristo contra características importantíssimas do Filho. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Coloquei. Então veja lá. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Como é que Jesus Cristo testemunhou diante da igreja? Como Jesus testemunhou diante do seu povo? Humilhado, encarnado, filho de Maria, tendo que fugir com a Maria, com José, que pela graça de Deus foi arrolado a essa família sem ser pai de Jesus, para fugirem para o Egito, para não serem mortos. E a partir de então, uma sequência terrível de humilhações. E eu até saltei a humilhação da manjedoura. Manjedoura, fuga e tudo mais, até a cruz, até a morte e sepultura, humilhação, fiel testemunha. Nunca se corrompeu o nosso Senhor Jesus. Fiel testemunha. Depois, o primogênito dos mortos, isto é, após a sua humilhação, a sua glorificação, o primeiro dentre os mortos. Quer saber mais sobre isso? Leia também lá Colossenses 1 a partir do 13, 1 aos Coríntios capítulo 15, o primeiro dentre os mortos. 1 aos Coríntios 15 é uma bênção de texto para ser estudado sobre isso. E continua o texto dizendo, versículo 5 ainda, o soberano dos reis da terra, isto é, aquele que recebeu todo o poder e toda a autoridade. Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. Soberano, o Rei das nações, o Senhor Jesus. Então veja como ele aproxima, ao falar da Trindade, dos seus primeiros leitores e de nós também. Porque quando nós ficamos pensando em Deus, sem vê-lo, e nós não podemos construir para Deus nenhuma imagem, nós podemos perder a noção da sua proximidade conosco. O Espírito, como é o Espírito? Perdemos a proximidade. Mas, com Jesus Cristo, Deus fez a imagem de si mesmo. Não nós uma imagem de Deus. Deus fez a imagem de si mesmo.
e se aproximou de nós. E nessa aproximação, então, permite que nós o vejamos. Veja, a primeira geração de crentes o viu, e nós recebemos, então, dessa geração, o testemunho da sua encarnação, que é o Novo Testamento. Esse testemunho, então, aproxima de nós a divindade que não tem limites. Isto é bênção para nós. Então, o autor está trazendo para nós a proximidade de Deus com a sua igreja. O estudo ficou incompleto até o versículo 7, mas se Deus quiser, nós vamos continuar. Até